Graça e paz, meus irmãos. Vocês dormiram bem? De vez em quando, alguns irmãos bondosamente falam assim: pastor, hoje você judiou, você despejou as coisas em cima de nós. Aí eu pensei, eu tenho que pregar em Gênesis capítulo 6, um dos textos mais difíceis da Bíblia. Que dia que eu prego isso para o meu povo? Eu pensei, julho, estão de férias. Domingo de manhã, dormir a noite toda. Então se prepara aí, querido, porque hoje eu vou expor provavelmente o texto mais difícil da Bíblia. Ou um deles. Top 5, com certeza. Tá certo? E esse texto é aquele que nós lemos na liturgia. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Foi por causa disso que Deus mandou o dilúvio. Agora, o problema é, o que foi isso? O que aconteceu ali para Deus mandar o dilúvio? Uma coisa a gente sabe, era pecado. Porque Deus mandou o dilúvio. E a gente sabe mais, a gente sabe que era pecado porque o paralelo verbal entre Gênesis 6 e Gênesis 3, que é o relato da queda, é muito claro. Como é que foi que aconteceu o primeiro pecado? A mulher viu o fruto da árvore e ela achou que era agradável e então ela tomou. E o que aconteceu em Gênesis 6 para Deus mandar o dilúvio? Os filhos de Deus viram que as mulheres, filhas dos homens, eram agradáveis, e eles as tomaram. Então, você consegue ver aqui um paralelo muito claro. Essas coisas não são coincidência. Elas são a intenção de Deus em comunicar para nós o que estava acontecendo ali. Alguém pôs a mão no que não devia colocar. Alguém contrariou a vontade de Deus. E se houve um ato de julgamento de Deus lá no Jardim do Éden, há um ato de julgamento de Deus aqui no dilúvio. Você tem aprendido, e assim espero, que o pecado nunca sai impune. Deus é misericordioso? Sim. Mas a sua misericórdia desiste da justiça? Jamais. Então, Deus vai ter misericórdia com Adão e sua esposa e vai providenciar que um descendente da mulher esmague a cabeça da serpente, e você estudou isso. Deus ainda vai permitir que o homem trabalhe, que o homem e a mulher tenham filhos, que eles se relacionem com o Criador, mas é fora do jardim, com suor do rosto, com dores de parto. Há um juízo entremeado de misericórdia. E agora no dilúvio nós vamos ver a mesma coisa. Você já sabe disso, a gente já falou sobre isso, mas é bom recordar. O juízo de Deus, toda a carne sobre a terra vai perecer nas águas do dilúvio. A misericórdia de Deus, Noé e sua família serão preservados na arca. A bênção de Deus, assim que eles saem da arca, e a gente comentou sobre isso no último domingo à noite, Deus lhes dá as mesmas ordens que deu a Adão e Eva, dizendo: sede fecundos, enchei a terra, multiplicai-vos, eu dou para alimento para vocês isso e aquilo. E então você percebe que Deus está mantendo a sua aliança e a sua palavra, muito embora o pecado humano esteja aparecendo de maneira recorrente. Então, estas verdades centrais vão balizar a nossa interpretação do relato de Gênesis capítulo 6. Mas a gente tem que fazer um esforço para compreender um pouco mais do que ali está escrito. E agora, então, é que eu peço a você, por favor, aperte os cintos e venha comigo aqui. E eu vou tentar ficar olhando para você, e quando tiver muito difícil, você faz aquela cara assim, e aí eu tento explicar um pouquinho mais. Mas deixe-me adiantar, os maiores eruditos não têm consenso a respeito desta passagem. E hoje eu vou expor para você algumas possibilidades. Mas é difícil. A Bíblia é um livro divino e nós somos apenas humanos. Não quer dizer que a gente não é capaz de entender as verdades centrais da Bíblia. Quem diz que a letra mata e o espírito edifica, e que não se deve ler a Bíblia no culto, e que não se deve tentar interpretá-la, na verdade está sendo inclusive paradoxal. Porque quem disse que a letra mata e o espírito vivifica foi a letra. Você aprendeu isso na letra. Nós temos que estudar a palavra.
E nós não podemos desistir pelo fato de que há passagens onde nós simplesmente temos que nos calar diante da majestade de Deus e nos recolher a nossa insignificância e dizer, aqui eu não consigo avançar. Porém, você leu já em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, isso eu suponho, que as coisas reveladas Deus nos deu para nós e para os nossos filhos, que as coisas encobertas pertencem a Ele. Há momentos em que nós esbarramos no encoberto, e aí a gente se recolhe à nossa insignificância e confia no Senhor. Mas há momentos em que esse tipo de raciocínio é usado por pura preguiça, para que não se investigue o texto bíblico e se procure saber o que a palavra de Deus está de fato ensinando. E é para esse tipo de mentalidade ser construída entre nós que eu quero explicar um texto muito difícil da Bíblia para você hoje. Para dizer assim, a gente não foge do estudo da palavra de Deus. Há momentos em que a gente vai parar e dizer, eu não sou capaz de avançar mais, mas eu vou me debruçar aqui e tentar extrair o que Deus quer para mim aqui, porque Deus está falando comigo em todas as passagens da Escritura, quer nas fáceis, quer nas difíceis. Então vamos caminhar um pouco aqui, meus irmãos. A grande pergunta que nós temos que nos fazer no relato de Gênesis é, quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Porque o fato é, os filhos de Deus, sejam eles quem forem, eles olharam para as filhas dos homens, sejam elas quem forem, e tomaram elas para si. E Deus olhou e falou, isso não. E aí então o dilúvio vem daí. Não foi uma coisa boa. O que é? Existem possibilidades. Vamos a elas. A primeira possibilidade. Os filhos de Deus seriam os setitas. Setitas seriam os descendentes de Sete. Sete, filho de Adão e Eva. Por quê? Porque o Caim matou o Abel. O Caim representava a descendência da serpente. E o Abel representava a descendência abençoada. Mas aí a descendência da serpente matou a descendência abençoada. E aí o que Deus fez? Permitiu que o diabo levasse a vantagem e tivesse a última palavra? Jamais. Deus então dá a Adão e Eva um novo filho. Sete vai significar a substituição. O fato de que Deus não vai deixar Caim e Satanás terem a última palavra. E agora então os filhos de Deus estão em oposição aos descendentes de Satanás. Essa é uma interpretação muito tradicional na igreja cristã. Desde o século III, os intérpretes bíblicos acham que essa é a interpretação do texto. Esta interpretação conta com a tradição. 17, 18 séculos de cristãos interpretando a Bíblia deste modo. Lutero, Calvino endossaram essa interpretação. E ela faz muito sentido com tudo que nós estudamos até aqui. Por quê? Porque nós vimos que quando a serpente enganou o primeiro casal, eles se fizeram amigos da serpente. E Deus chegou lá e falou, nada disso, eu vou pôr inimizade entre vocês. Serpente, você não vai levar os dois para você. E mais, a inimizade não vai ser só entre o casal e a serpente, mas vai ser entre os descendentes da serpente que infalivelmente sairiam daquele casal contaminado, mas uma descendência abençoada, a descendência da mulher, que Deus tomaria para si. E a descendência da mulher iria vencer a descendência da serpente. Nós falamos sobre isso. Por que quando entram em Canaã, os descendentes da linhagem abençoada expulsam a descendência de Canaã da terra? Por que os hebreus, quando saem do Egito, tomam todas as coisas? Por que Deus ordena a guerra santa? Porque há um combate em andamento no mundo. Há um povo que pertence a Deus e um povo que não pertence a Deus. E essas são as sementes que estão em guerra. Então, Gênesis lançou o palco da batalha. E a gente já viu isso. A gente viu que Caim matou Abel. A gente viu, então, que as linhagens estavam em guerra. A gente viu, inclusive, que a linhagem de Caim tinha pessoas ímpias, como um tal de Lameque, que zombou de Deus, porque Deus havia marcado Caim, ninguém vai tomar vingança de Caim, se alguém tocar em Caim, 7 vezes eu me vingo. O Lameque se sentia um próprio Deus, e falou, se alguém mexer comigo é 70 vezes 7 a vingança.
E aí então você vai percebendo que há uma maldade neste Lameque da descendência de Caim, que contrasta com o Lameque pai de Noé, que olha e diz assim, esse filho vai nos consolar das maldições nesta terra que Deus trouxe maldição. Então você percebe a guerra das linhagens. Isso aqui a gente já falou bastante. Então a comparação, esse slide eu já usei em outros sermões, a gente não precisa demorar muito. Caim é a descendência da serpente, Sete é a descendência da mulher. Caim mata o irmão, mas Sete é a compensação. Né? E assim vai. Tem um Enoque maldoso na linhagem de Caim. Tem um Enoque piedoso na linhagem de Sete. Tem um Lameque maldoso, muito maldoso, na linhagem de Caim. Tem um Lameque muito piedoso na linhagem de Sete. Então, parece muito justo interpretar que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, a linhagem da mulher, a linhagem abençoada. E as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim. Moral da história, tem um povo abençoado, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, aquele povo piedoso que procura adorar a Deus e invocar o nome do Senhor, e que se dedica a servir a Deus no mundo, e aquele povo que não está nem aí para Deus, que constrói a cidade, que faz todas as coisas e as obras no mundo, que prospera, mas que Deus não aparece na genealogia deles, como você viu lá no capítulo 4. E o problema é que o povo daqui quis casar com o povo daqui. Os filhos de Deus tomaram mulheres das filhas dos homens. Aí então qual seria o pecado que Deus teria dito? É por causa disso que eu vou mandar o dilúvio? O pecado seria a mistura das linhagens. É uma interpretação bastante sólida, especialmente pelo fato de que casamento misto é condenado na Bíblia em diversos lugares. Quando você vê Gênesis capítulo 24, por exemplo, precisa escolher esposa para Isaac, Rebeca fala assim, não pega a mulher daqui de Canaã não, vai lá em Padã Arã, vai pegar lá a esposa para o meu filho. Quando você vê, por exemplo, Gênesis capítulo 34, quando Diná, uma das filhas de Jacó, foi violentada, e os irmãos armam uma cilada para pegar aqueles que haviam feito tal maldade com ela, eles dizem, nós não podemos permitir que a nossa irmã case com vocês, vocês não são circuncidados. Eles sabiam que não era possível entregar uma mulher da família para alguém que não tinha um pacto com Deus. Isso está claro ali. Êxodo 34 é dito, vocês não vão entregar as filhas de vocês para o povo de Canaã, e nem pegar lá das filhas de Canaã esposa para os filhos de vocês. A mesma coisa acontece em Deuteronômio 7. Esdras e Neemias têm um trabalho enorme com isso na volta do cativeiro babilônico. Malaquias denuncia isso no capítulo 2, e o apóstolo Paulo fala sobre julgo desigual. Se tem uma coisa que a Bíblia é clara, é que crente casa com crente. A Bíblia é absurdamente clara sobre isso. E essa interpretação, portanto, tem muita coisa a seu favor. Parece simples, né? Pronto, pastor, vamos embora. Calma, que nem começou a ficar difícil ainda. Então, até aqui, nós estamos bem. O problema, olha aquela perguntinha que, quando alguém fez, tirou aquele sossego de você bater o martelo e dizer, essa interpretação está finalizada. Qual o problema? Foram só os filhos de Deus que tomaram das filhas dos homens. Quer dizer, então, que só os homens da linhagem de Sete é que pegaram as mulheres da linhagem de Caim? Não teve nenhum homem da linhagem de Caim que pegou uma mulher da linhagem de Sete para se casar? E isso aí, então, não resolve bem o problema. Então, esta é uma dificuldade desta interpretação. Seriam os filhos de Deus só da linhagem de Sete e as filhas dos homens só da linhagem de Caim? Esta é uma primeira dificuldade. A outra é que você deve se lembrar de que nós falamos isso. Capítulo 4 de Gênesis é a genealogia de Caim, mas não fala que ele teve filhas. Mas o capítulo 5 de Gênesis é a genealogia de Sete, e aí é dito que ele teve filhos e filhas. Onde é que aparecem as filhas? Não é na genealogia de Caim, é na genealogia de Sete. E lá em Gênesis 6, quem é que está fornecendo as filhas? É o Caim, não está batendo. Não é um problema gigantesco, mas é um incômodo. E isso leva muitas pessoas a dizer assim, bom, essa interpretação tem as suas dificuldades. Bom, precisamos ser humildes e admitir, tem mesmo. Então vamos à hipótese número 2. E agora se segura, irmão, porque isso aqui é assombroso. Olha só, os filhos de Deus seriam anjos caídos.
E essa é uma interpretação muito presente na igreja primitiva. Eu disse a você que a primeira interpretação que eu apresentei era comum do século III para frente. Antes disso, bem pertinho dos dias de Jesus, as pessoas pensavam que os filhos de Deus, em Gênesis 6, eram anjos caídos, demônios. Demônios que tiveram relação com mulheres. E esta era uma interpretação que já tinha um certo respaldo no judaísmo rabínico e na literatura apocalíptica dos dias do Senhor Jesus. Da onde esse povo tira essas coisas? Primeiro detalhe, olha lá o que está escrito no livro de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Você sabe que Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Então ele está ali pertinho de Gênesis. E Jó falou filhos de Deus, e quando ele escreveu essa expressão filhos de Deus lá no livro dele, é óbvio que ele estava falando de criaturas celestiais. Então isso já parece sugerir que os filhos de Deus em Gênesis 6 pudessem ser não humanos, pudessem ser seres angelicais. E aí, então, os filhos de Deus seriam anjos, mas anjos caídos, porque anjos santos não fariam isso, não violariam a ordem da criação, e as filhas dos homens, então, seriam mulheres humanas. E aí começa a ficar fantasioso o negócio, começa a ficar incomum para nós. Qual teria sido o pecado que motivou o dilúvio, então? Teria sido o fato de que anjos caídos desceram ao planeta Terra, tomaram mulheres, engravidaram essas mulheres e deram origem a uma espécie híbrida, metade anjo, metade homem. Aqueles que seriam chamados nesta passagem de nefilins, que quer dizer literalmente gigantes. Porque o texto vai falar sobre gigantes depois, não vai? Pois é. Aí então, esta passagem tem alguns méritos. Ela explica por que surgiram gigantes. Eu estou vendo a sua cara aí, eu estou vendo que você está falando, pastor, onde é que esse negócio vai parar? Estou vendo. Né? Bom, você quer ver uma coisa mais interessante? Dentre os livros que existiam, que não eram inspirados, está o livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque. E aqui, eu confiei que eu ia conseguir enxergar na tela grande, mas a minha visão está pior do que eu esperava. Mas eu acho que dá se eu apertar assim, ó. E aconteceu, isso aqui não é Bíblia, tá? Olha o pastor lendo o livro apócrifo no culto do Jardim América, o presbitério precisa ficar sabendo disso. Mas deixa eu contar uma coisa para você. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele citou poetas gregos. Ele citou Epimênides, por exemplo. Quando ele falou com os atenienses e discursou lá no Areópago, ele conhecia os escritos do mundo. E falar sobre essas coisas não é pecado. E, inclusive, nós temos vários indícios de que outras literaturas não canônicas e não inspiradas estiveram por trás do sistema de pensamento dos nossos apóstolos. É como querer evitar que eu seja brasileiro e saiba o que é bossa nova e saiba o que é carnaval, e só porque eu mencionei carnaval no meu sermão significa que eu sou pagão? Claro que não. Então, os nossos irmãos apóstolos, eles conheciam este livro de Enoque. E o livro de Enoque fala a respeito do dilúvio, mas ele fala de um jeito tão parecido, e ele fala dando clareza de que os anjos caídos seriam esses filhos de Deus. Veja, e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. Não está parecendo igualzinho o relato de Gênesis 6? E quando os anjos, os filhos dos céus, aqui Enoque dá a interpretação de que era anjo, e é um livro antigo, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então Enoque estaria dando uma interpretação. É um livro antigo, é um livro do período interbíblico, não tão antigo quanto Gênesis, certamente, mas um livro de tradição judaica. E aí então, esse livro acaba fornecendo inclusive material para muita coisa. Momento cultural. Abra um parênteses. O líder desses anjos caídos, segundo o livro de Enoque, ele se chamaria Samiasa. E depois, se você quiser ver isso com um pouco mais de curiosidade, você vai assistir o filme do Noé, do Russell Crowe, e você vai ver que esse aqui é o Samiasa. E é uma espécie de gigante lá daquela época.
É porque o filme do Noé está misturando o relato bíblico com o livro do Enoque, e ele está pegando todas as fontes. Bom, ele está seguindo essa interpretação. E talvez a gente que assistiu o filme falou assim, nada a ver, não é isso que está na Bíblia. Mas você acredita que tem gente muito séria que está dizendo assim, esta é uma possibilidade? E por quê? Por causa do Enoque? Não, não é por causa do Enoque. Porque o Enoque não é inspirado. Mas o Enoque segue contando um monte de coisa. Que eles tomaram esposas e tudo mais, e as mulheres conceberam e geraram gigantes, e o Enoque explica então os gigantes como sendo filho de anjo com homem e tudo mais. E aí então é dito que o Senhor falou para Rafael, amarra a Azazel, que seria o líder desses anjos caídos. Você lembra do Azazel no livro de Levítico, que era tido como um demônio no deserto? E a gente falou sobre isso. Olha, isso aqui não está tão assim fora de ordem. Eu não estou pregando Enoque, deixa eu lembrar você aqui, pelo amor de Deus, me entenda. Eu estou contando o que o livro apócrifo diz. Mas lá, Deus fala com o arcanjo Rafael, arremessa sobre o Azazel pedras agudas e cobre ele com a escuridão, e lá ele permanecerá para sempre. E no grande dia do julgamento, lança esse anjo no fogo. Aí você fala assim, mas eu já ouvi um negócio desse na Bíblia. Será? Bom, há muitas outras coisas ainda, né? Vocês se corromperam com mulheres, com as filhas dos homens, e você tomou para si esposa e tudo mais. Vocês são espirituais e santos, e possuidores de uma vida eterna, mas vocês se contaminaram com mulheres, vocês se procriaram em sangue carnal. Essa é a condenação do livro de Enoque. E parece, para alguns intérpretes, que o Novo Testamento estaria endossando a interpretação de Enoque. Veja o que Pedro fala. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, normalmente quando a gente lê isso, a gente pensa o quê? Nos anjos que pecaram antes da criação do mundo, com Satanás e tudo mais. Mas aí esses intérpretes que dizem, olha, pode ser anjo caído ali em Gênesis 6, eles dizem assim, leia o texto todo. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas antes os colocou no inferno. E inferno não é a palavra Hades no grego, é Tártaro, é uma prisão para criaturas celestiais rebeldes. Ele os entregou a abismos de trevas. Olha, o Enoque estava falando uma coisa parecida. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Gente, por que Deus estaria falando por boca de Pedro sobre os anjos que caíram e sobre Noé, tudo junto e misturado? Alguns dizem assim, porque quando Pedro falava desses anjos que pecaram, ele estava falando do pecado de Gênesis 6, quando os anjos filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens. Eu concordo com isso? Não. Mas você concorda comigo que faz sentido? Faz sentido. Faz muito sentido. Mas tem hora que faz mais sentido ainda. Olha o que Judas está falando aqui. Eu quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, e ele fala para os irmãos não deixarem a fé, porque tinha 3 exemplos que ele tira do Antigo Testamento, de gente que se rebelou contra Deus e que se deu mal. O primeiro exemplo, ele tirou o povo da terra do Egito e depois destruiu os que não creram. Deus condenou os israelitas rebeldes. Há anjos que não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Parece o jeitão do Enoque. E agora, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, mas o que foi que aconteceu em Sodoma e Gomorra mesmo, gente? Teve um anjo lá e os homens queriam fazer sexo com o anjo. Olha, está fazendo sentido essa teoria mirabolante. E aí dito assim, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, mas quem seriam aqueles? Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição como aqueles. Bom, o candidato mais provável são os anjos que não guardaram o seu estado original. E o que teria sido essa prostituição? Seguindo após outra carne, ou seja, indo atrás de homem, quem na verdade não era homem, era anjo. Pastor. Viu só? Falei para você se segurar. E aí, então, os intérpretes que dizem isso estão falando, parece, que por causa de uma tradição que foi preservada no livro de Enoque, Enoque não é inspirado, mas Judas é, Pedro é. E do jeito como eles estão falando, faz sentido.
Essas pessoas, então, estão dizendo o que aconteceu em Gênesis 6 não é o problema do casamento misto, é o problema que anjo veio e teve filhos com as mulheres humanas. Só que tem problemas aí, e de todas as linhas de interpretação, essa é a que tem mais problema. Primeiro problema, os filhos de Deus em Jó é uma expressão que descreve anjos santos e não anjo caído. Opa, já começou a ficar, aí você fala, sabe quando você está no debate, aí um fala aqui, aí o outro fala ali, você fala, é mesmo, daí o outro fala de cá, você fala, não, você fica assim estudando Gênesis 6, perdidinho, porque não tem um terreno onde você fala assim, aqui não há dúvidas. Bom, tem mais, Jesus falou em Mateus 22:30 que anjos não se casam e não se dão em casamento, já conhece isso. E essa também é uma informação importante a ser considerada. Depois, a palavra nefilim, que significa gigante, também pode significar poderoso. E aí, então, o que teria acontecido? Não é que anjo teve filho com mulher e nasceram gigantes. É que na mistura das linhagens, ou seja lá que tipo de casamento foi aquele de Gênesis 6, saiu uma descendência poderosa. Alguém que tinha poder e que oprimia os outros e fazia maldade se multiplicar no mundo. E foi por isso que Deus então mandou o dilúvio. A palavra nefilim não nos obriga a caminhar no sentido de gigantes. Depois, Pedro estava contando que os anjos caíram e que Deus destruiu o mundo no dilúvio. Mas ele pode estar juntando elementos de duas épocas bem separadas no tempo para usar um mesmo argumento. Deus usou de juízo antes da criação do mundo com os anjos que não guardaram a sua pureza original, e Deus usou de juízo nos dias do dilúvio com os homens que se corromperam. E Pedro pode estar falando da mesma rebelião e não tornando os dois assuntos uma mesma história. E por fim, o juízo do dilúvio, e para mim este é o argumento mais claro de todos. O juízo contra o dilúvio é contra a humanidade. Deus está condenando o pecado nos homens, não nos nefilins, não numa criatura híbrida. Deus não está punindo os anjos. Os anjos já tinham sido encerrados lá no seu cativeiro. Agora o dilúvio é o tempo inteiro. E quando você lê Gênesis, porque eu vou destruir a carne, eu me arrependo de ter feito o homem, eu vou destruir tudo aquilo em que há fôlego de vida. Deus não fala que vai julgar nefilim, porque nefilim está maldoso. É o homem que está sendo julgado. E é isso que faz com que a gente ligue a história do dilúvio com o que veio antes. De tal forma que a gente diz assim, bom, foi bem interessante esse passeio por Enoque, mas não, obrigado, pelo menos para mim. Então a gente caminha para uma terceira interpretação. Quem seriam os filhos de Deus? Seriam tiranos lamequitas. O que quer dizer lamequita? Descendente de Lameque. E esta é uma interpretação judaica antiga também. E por que os filhos de Deus seriam então descendentes de Lameque? Porque o texto diz que os filhos de Deus viram as mulheres e tomaram para si todas as que mais lhes agradaram. Mas quantas mulheres uma pessoa estava autorizada a tomar de acordo com a criação original de Deus? Uma. E quem foi o primeiro que tomou duas? Foi Lameque. E em qual das linhagens ele está? Na linhagem da mulher ou na linhagem da serpente? Na linhagem da serpente. E quando alguém da linhagem da serpente começa a reproduzir o pecado de Eva, lembra dos primeiros versos? Ele viu que era bom, agradou e pegou. E aí então qual seria o problema? Seria o problema que descendentes de Lameque, reproduzindo o pecado de Lameque, dizendo, eu vou pegar para mim quantas mulheres eu quiser. E quem vai fazer alguma coisa? Bom, isso também faz bastante sentido no contexto. E aí então, os filhos de Deus seriam descendentes reais de Lameque. Eles receberiam esse título de filhos de Deus pelo fato de serem pessoas poderosas. E é por isso que o texto diz, naquele tempo havia nefilins, havia valentes na terra. Os filhos de Lameque se tornaram poderosos. Isso faz justiça com o que a gente leu sobre Lameque e a sua descendência em Gênesis 4? Faz. Eles eram hábeis, eles eram construtores, eles eram músicos, eles eram engenheiros, eles mexiam com metalurgia. Então eles cresceram e eles se tornaram poderosos. Mas em vez de usar esse poder para a glória de Deus, eles se tornaram tiranos. E aí então eles viram as filhas dos homens. Quem seriam as filhas dos homens? Todas as mulheres.
Não importa aqui se seriam da linhagem de Sete ou da linhagem de Caim. Eles viram as mulheres e foram pegando. E foram oprimindo a criação de Deus e multiplicando a poligamia e multiplicando o pecado. Lameque tinha uma certa ideia de Deus em si mesmo, não tinha? Porque ele diz assim, se Deus vai vingar Caim 7 vezes, eu mesmo me vingo 70 vezes 7. O cara se acha. Ele está pensando que é Deus. E aí então, o que é que ele faz? Ele vê as mulheres e pega. E ele então está sendo um tirano que está chamando para si a divindade. Isso explicaria então filhos de Deus, segundo esta proposição. E as filhas dos homens então seriam as mulheres. Qual seria o pecado que motivou o dilúvio? Seria a expansão do pecado de Lameque. A vindicação de divindade para com esses homens poderosos e a formação de haréns. Isso também é fartamente ilustrado na Bíblia. Ao contrário da questão da união de anjos com homens, no caso, as duas interpretações da ponta, a primeira que fala da guerra das sementes, o casamento misto, tem apoio bíblico irrestrito. E a ideia da formação de haréns como um símbolo de corrupção também tem apoio bíblico irrestrito. Você se lembra que o faraó pegou Sara e levou Sara para o harém dele, não foi? E aí Deus trouxe julgamento. Você lembra que Assuero levou Esther para o harém dele e Deus deu livramento. Você se lembra que Salomão errou exatamente nesta área, usurpando suas prerrogativas reais. E então o pecado teria sido que pessoas poderosas da linhagem de Lameque estariam fazendo um harém para si mesmos, e isso era maldoso. Quais são os problemas dessa interpretação? Ela parece não fazer muita justiça. Isso eu não escrevi aqui, eu me lembrei estudando novamente, a cabeça fazendo porque você consegue imaginar como é que é para organizar essa bagunça aí na cabeça para te contar de um jeito mais simples. Mas para alguns, essa interpretação não faria justiça ao Novo Testamento. Alguns vão falar assim, tudo bem, mas o que é que você faz com Pedro e com Judas? É uma pergunta importante. É uma pergunta importante. E alguns então vão dizer assim, eu acredito que anjos caídos possam ter influenciado a linhagem de Lameque. E essa interpretação é meio que conciliatória. Ela tenta então fazer com que sejam sim descendentes de Lameque, formando haréns e fazendo isso debaixo da influência de criaturas celestiais, que podem estar sendo aludidas em Enoque, em Pedro, em Judas, e por causa da influência de Satanás e seus anjos caídos, descendentes de Lameque estariam corrompendo o mandato de Deus para o casamento e formando haréns e se tornando homens poderosos e multiplicando a maldade na terra. Esta é uma interpretação plausível. No entanto, seria o único problema de que essas pessoas mais nobres e mais poderosas estavam se casando com mulheres mais simples? O problema, porque a poligamia não é muito mencionada aqui nesta passagem, no livro de Gênesis, como o pecado que traz o problema. É uma dedução que você tem que cavar um pouco mais. Bom, os filhos de Deus, e talvez essa seja a objeção das mais interessantes, os filhos de Deus são os vilões da história? A gente vai chamá-los de divinos e eles eram que estavam fazendo as coisas erradas? Bom, você percebe que nenhuma interpretação está livre de dificuldades. Parece-me, Márcio, olhando isso, que esta ainda é a interpretação mais sensata. A ideia de que havia uma influência demoníaca e não há dificuldade. Satanás estava na serpente, influenciando o primeiro casal à queda. Satanás está se manifestando na sua linhagem, na sua descendência. Essa descendência está em guerra contra a descendência de Deus e contra os planos de Deus. Então esses homens tomam mulheres, as que lhes agradam, e fazem aquilo que não é permitido fazer. E esses homens ecoam o pecado de Lameque. E aí então a maldade aumenta no mundo, através dos casamentos, através dos poderes daqueles que querem se rebelar contra Deus. Uma reação parecida com aquela que você vai encontrar na Torre de Babel. Deus mandou se espalhar e o povo fala, não, nós vamos ficar juntos. Deus queria que a glória dele fosse promovida e o povo fala, nós vamos fazer o nosso nome importante.
Deus queria que as pessoas se chegassem até Ele por meio de Cristo e por meio da fé, e eles dizem, não, nós vamos chegar no céu fazendo uma torre do nosso jeito. Então, essa interpretação parece ter méritos, por quê? Porque parece uma guerra espiritual de anjos envolvidos na tentativa de destruir os padrões de Deus. Mas sabe, é hora da gente ser humilde. Reverendo Augustus Nicodemos é um homem de Deus, é um estudante sério da Bíblia. Ele defende a interpretação dos cetistas. Reverendo Mauro Meister é um homem de Deus, é um estudioso da Bíblia. Ele defende a interpretação dos tiranos lamequitas. Reverendo Leandro Lima é um homem de Deus, defende a interpretação dos anjos caídos. Está vendo como não é tão simples? Não é tão simples. Mas, se a gente deixa de estudar isso só porque não é simples, a gente ficou preguiçosinho. E a gente, no primeiro momento que os nossos filhos estão em embate lá na aula de sociologia da faculdade, a gente não sabe o que dizer. A gente parece pessoas mal informadas. Eu não quero isso para mim, nem para você, e muito menos para os meus filhos. Percebe? Então nós precisamos olhar aqui e dizer o que é possível crer e defender a partir deste assunto. Bom, nós podemos tirar algumas conclusões aqui. E elas certamente nos servirão. Primeiro, o desafio da interpretação bíblica. Nem tudo é claro. E uma das coisas que você pode dizer a quem tentar te atacar, falando assim, você acredita nesse livro? Você pode dizer assim, claro. Do mesmo jeito que eu confio no meu pai. E quando meu pai me falava, quando eu tinha 2 anos de idade, para eu não sair na rua por causa do homem do saco, e eu acreditei no meu pai, e depois eu descobri que o homem do saco não existe, nem por causa disso eu deixei de confiar no meu pai. Eu só entendi que o meu pai falava comigo de coisas que ele sabia e eu não. Então, quando eu escuto a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu sei que Deus vai falar de coisas que eu não vou entender tudo mesmo. Qual é o problema? Você quer o quê? Um Deus que você consiga entender tudinho? Deixou de ser Deus. Você quer um pai que você concorda com todas as ordens dele? Ele não é mais seu pai, ele virou seu amiguinho. Você quer um pai que você só obedece quando você acha que ele deu uma ordem correta? Isso não é ser seu pai. Quem está mandando nesse relacionamento é você e não ele. Então eu não tenho problemas com uma Bíblia cujas passagens, algumas, não sejam claras. Porque as verdades centrais da fé estão lá. E todos nós sabemos. E o que é que dá para saber deste texto de um jeito ou de outro? Os planos de Deus vão acontecer. O que é que você acabou de cantar no hino? Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com os seus planos. Não adianta. Pode tentar misturar as linhagens, se foi esse o problema. Pode tentar aparecer demônio do céu para casar com mulher, se foi esse o problema. Pode tentar alguém montar harém, se for esse o problema. Quando Deus olhar e falar assim, não é isso que eu quero, Deus passa a régua e faz tudo acontecer do jeito dele. Isso nós sabemos. Então a gente não precisa fazer, como eu já escutei de uma pessoa, por exemplo, que trabalhava na minha casa me ajudando, mas tinha uma teologia esquisita. A pessoa disse assim para mim, olha, ora mais aí, Márcio, porque Deus me deu um carro, mas o diabo tomou. Esse não é o meu Deus. Porque quando meu Deus dá alguma coisa, e quando meu Deus diz que alguma coisa vai acontecer, ninguém se mete nisso. Eu prefiro a história daquela mulher que dirigia um orfanato, e que ouvia um rádio, e tinha um ateu zombando de Deus. E a mulher mandou um pedido de ajuda. E aí então o dono da rádio falou assim, eu vou zombar dessa mulher. E mandou um monte de cesta básica para ela. Com uma van, com a propaganda da rádio. Ela sabia que era aquele locutor ateu que estava mandando cesta básica. E o dono da rádio mandou dizer assim, quando você entregar a cesta para a mulher, fala que fui eu, o ateu que não acredita em Deus, que estou entregando a cesta básica. A mulher viu a van chegar, recebeu as cestas básicas, agradeceu, e o moço perguntou assim, a senhora não vai querer saber quem é que está mandando a cesta básica? A mulher já sabia. Mas ela falou assim, não, meu filho, não precisa saber não. Porque quando meu Deus manda alguém fazer alguma coisa, até o diabo obedece. Esse é o meu Deus. E isso eu estou aprendendo aqui. Alguém estragou o plano de Deus? E a resposta é não. O dilúvio veio para dizer assim, vai ser do jeito que Deus quer. Não se meta nisso. Pronto. Então, as verdades centrais da Bíblia. Deus julga o mundo, Deus é soberano, Deus não permitirá que os seus planos sejam frustrados. Existe misericórdia para quem confia nele e se submete à sua vontade. Isso está lá. Eu não preciso fechar com a interpretação 1, 2 ou 3, com Leandro Lima, Augusto Nicodemos, Mauro Meister. Eu posso ficar perdido que nem Márcio Alonso, está tudo bem. Mas eu não estou perdido, porque eu sei das verdades centrais da Escritura.
Se você quiser saber a minha interpretação, eu sou dos tiranos lamequitas. Eu acho que é ela que faz mais sentido. Mas Deus contém o avanço da maldade no mundo, eu já falei sobre isso. Deus julga o pecado com rigor. E isso deveria ficar claro para nós. E se Deus está julgando aqueles que estão querendo viver uma vida de poder próprio e esquecendo de Deus, como os descendentes de Lameque, cuidado. Cuidado quando você resolve que para progredir na carreira precisa faltar no culto. Isso é pecado inventado pelos lamequitas, isso é velho, viu? Olha, eu vou precisar ficar um tempo sem vir no culto, porque eu estou fazendo agora a minha vida, eu estou cuidando dos meus projetos, e eu preciso dizer para Deus que agora não vai dar. Quem foi que inventou isso? A resposta é o diabo. E onde que isso apareceu? Em Lameque. E bom, e o que houve depois disso? Um julgamento terrível chamado dilúvio. Outro julgamento dificílimo, importantíssimo para você, jovem. Cuidado com quem você se casa. Está aqui mais uma vez uma repetição clara de um princípio bíblico. Não há comunhão das trevas com a luz. A sua família tem que ser constituída para Deus. Se aquele com quem você vai se casar vai ter preguiça de vir à escola dominical, foge. Se você vai ter filhos com alguém e não sabe se no dia de vir para a igreja o seu cônjuge vai querer ter uma outra atividade, um clube, foge. Porque Deus traz juízo sobre essas coisas. Isso é pecado. E então nós precisamos aprender com isso. Cuidado com esta amizade entre as linhagens opostas. Deus colocou você no mundo, mas não para ser amigo do mundo. Nós estamos em guerra com o mundo está em guerra. Linhagem da serpente em guerra contra a linhagem da mulher. E nós precisamos saber disso. E por fim, Deus vai proclamar a sua glória. Essa história só está começando, a gente só está entendendo os motivos da guerra agora. Mas a gente vai ver Deus fazendo uma obra maravilhosa. Colocando o mundo nos eixos sempre. E nada disso está fora do seu propósito soberano de manifestar-se como glorioso, salvar um povo como Deus misericordioso, julgar os pecadores como um Deus justo. É isso que é o nosso Deus. Um Deus soberano, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus salvador. A Ele pertence a salvação e a glória pelos séculos dos séculos. E como já vimos lá na expulsão do casal do Jardim do Éden, como estamos vendo aqui no dilúvio, Deus manifesta a sua glória, exercendo salvação através do julgamento. Que Deus abençoe a minha vida e a sua, e que a gente siga com coragem para explorar passagens difíceis da Bíblia. Vocês estão acordados ainda até o final. Que bom, significa que parece que nós chegamos juntos. E deixa eu contar um negócio bom para você. Se Gênesis 6 passou, querido, fica tranquilo. Que de agora para frente não vai ter tantos problemas iguais a esse. Se você não foi embora até agora, ouvindo a gente pregar sobre um Deus soberano, justo, que julga, que condena o pecado, que salva. Se você entendeu que é esse o teu Deus, tudo que você vai ver de Gênesis 7 para frente, já foi dito aqui. É nessa semente dos primeiros capítulos de Gênesis que está a potência da grande árvore que será a história da redenção. Dificilmente eu vou lhe contar alguma coisa que o assuste, se você ouviu esse sermão e ficou aqui. Glória a Deus porque você ainda está aqui. Porque essa é a verdade do nosso Deus.